Olá, sou Luiz Rufino, cientista político, e hoje me encontro aqui com a grande amiga Aline Pinheiro, jornalista, produtora e boa parte responsável por eu estar aqui agora. Tudo bem, Aline? Tudo bom, Rufino. Olha só como que o mundo dá voltas, né? A gente trabalhamos juntos e agora eu tô aqui, mas aí você me apresentou, eu tenho que te apresentar, né? Oh, por favor, faça isso. Estamos aqui com o Luiz Rufino, cientista político, especialista em marketing político, pesquisador, agora essa é a melhor parte, né? Pesquisador da barbárie na política e diretor da Civitas Consultoria Política. Então é um prazer. Prazer é todo meu, Aline. Vou te explicar e justificar para todos o porquê desse encontro e desse início. Na verdade, é um debate-aula, né? Uma conversa-aula. Eu disse que você era responsável por conta disso, porque há 20 anos atrás, eu acho que já está fazendo todo esse tempo. Nossa né? Senhora. Se não é 20, são 18. Eu acho que está por aí. A Aline foi uma das responsáveis por me chamar, na época, a Aline, produtora na TV Clube, televisão, para fazer, na verdade, comentário político, né? Que na época tinha o saudoso Roberto Ribeiro como âncora, bons tempos de jornalismo. Bons tempos. Vicente Golfeto, a cabeça pensante de Ribeirão Preto. Exatamente. E eu ainda um menino sem cabelos brancos, né? Sendo empurrado para a análise política. E desde então começa a martelar na minha cabeça a ideia da ciência política, porque eu respondo por cientista político desde então. Depois é que veio a Civitas, depois que vieram campanhas que nós fizemos juntos. Então, a experiência aqui ela não é somente teórica, é a experiência da prática, que nós participamos não de uma, mas de várias campanhas. De várias campanhas. Né? E aí veio a ideia, recentemente, conversando com o Maico, da Atona, que é a nossa casa agora, de montar um curso sobre ciência política, ou de teoria política, ou como eu prefiro chamar, de filosofia política. Porque o que eu vejo no dia a dia é exatamente várias pessoas se denominando como cientistas políticos, mas que você vê que não tem a mínima base, e o mínimo entendimento, né? O cidadão é recém-formado, é jogado no mercado e às vezes sai falando baboseira para todos os quatro cantos sem ter essa formação. Então eu resolvi, de certa forma, pegar esse know-how desses últimos 20 anos e tentar criar uma espécie de educação para a ciência política, uma educação política ali. Eu acho que a gente pode começar por aí, porque você fala cientista político. Quem que é? O que o cientista político faz? Como ele atua, Rufino? Acho que a gente pode começar por aí e aí Perfeito. seguir. Hoje no Brasil, na verdade, você não precisa ser cientista político para fazer análise política. E a formação? O jornalista, ele faz análise política. Grandes jornalistas, se é que ainda resta isso, né? Eles se alçam a fazer análise política, análise de conjuntura política. Na verdade, o cientista político ele tem uma formação teórica. Ele cursa o curso de Ciências Sociais, na qual ele tem uma base de 3 anos de Sociologia, 3 anos de Antropologia e 3 anos de Ciência Política. Depois ele escolhe o caminho dele, né? Ele vai fazer as optativas e essas optativas vão encaminhá-lo exatamente para aquilo que ele tem mais afinidade. No meu caso, não foi a ciência política. Eu tinha infinitamente mais vezes afinidade com a antropologia. E posso te dizer hoje que a antropologia é uma das ferramentas da ciência política. Por incrível que pareça, não é só um segmento. Ao longo dessa exposição, não é só um segmento. Ao longo dessa exposição, a gente vai tentar deixar isso claro. Ao longo das futuras 11 encontros que eu imagino que a gente vai ter aqui, tá? E que depois, com essa parceria com a Atona, vão surgir outros cursos. Literatura universal, antropologia, filosofia clássica. A ideia é exatamente... E aí você quer conversar tete a tete, você quer que a pessoa entenda... Isso, exatamente. E posso fazer uma coisa que não seja formal. Você não precisa passar por uma academia, né, por um curso de graduação ou pós-graduação para fazer isso. Você pode estar... E aí o cientista político, depois de formado, geralmente, ou ele vai para a academia para pesquisar sobre livros, é uma das fontes, né? Você vai pesquisar os sábios sobre, né? Ou ele vai para a parte prática, como eu resolvi. Como a política é uma ciência prática, ela é da razão prática,
pouco teórica, eu resolvi fazer isso ao abrir a Civitas, né? E ele é sempre um docente ou não? Não necessariamente ele é um docente, né? Você conseguir casar essas duas coisas é interessante. Como você me apresentou, eu disse que, na verdade, eu pesquisava a barbárie na política. Isso é uma das partes mais gostosas da parte da ciência política. Eu falei aqui, é o que chama mais atenção, mas eu imagino que deve ser o que dá mais... É o que me dá mais prazer, literalmente. E a gente vai falar desse assunto nesses 11 passos, 11 encontros que nós vamos ter. E aí ele vai exatamente para... Ele acaba se resumindo ou análise de conjuntura para partidos políticos, então ele desce da teoria e passa a ser um agente, não há impedimento em relação a isso, que ele se torne um agente político. Ele trabalha para várias campanhas, algumas ele tem mais afinidade, outras ele tem menos, mas ele vai também para a área da pesquisa de opinião pública, né? Da pesquisa política. E você faz uma análise de conjuntura e, de fato, entrega isso para o político. Ele fornece essas ferramentas para o político. E ele não vai trabalhar só em ano eleitoral. O processo é muito maior. Porque você tem... E aí eu resolvi fazer a especialidade em marketing político, né? E ele é dividido em dois. As campanhas, né, o marketing que a gente chama de eleitoral, e o marketing governamental. O marketing ele se resume a, na verdade, pesquisa, estratégia e comunicação. Tá. O marketing político ele é completamente diferente do marketing tradicional. Tá? E você consegue juntar essas duas coisas, o marketing e a ciência política. Só que a ciência ela te fornece ferramentas para além do marketing. Por quê? Porque o marketing ele quer vencer, ele quer ganhar. É essa a ideia. Ele quer comunicar quando é de governo e quando é eleitoral ele quer ganhar. Não há erro nenhum nisso. A conta é muito simples. A conta é muito simples. Só que a ciência ela vai buscar, na verdade, um arcabouço infinitamente maior e que vai dar condições de você fazer uma análise superior. Só que vendo a situação da maior parte dos cientistas políticos, né, que estão surgindo a rodo nos últimos 20 anos, quando eu comecei lá na Clube com você, a gente sequer sabia o que era cientista político. Era uma espécie de bicho exótico na rua, né? Assim, as pessoas... Posiciona essa pessoa aí, e aí ela vai... A gente ia por temas, né? Era por temas, exatamente. Por temas. Então, vem grandes inimigos por conta disso, né? Vários. Temos falar a verdade, todo esse histórico, né, Rufino? Grandes inimigos, mas também grandes amigos. E é aquele bicho exótico andando nas ruas de Ribeirão, eu nem sou de Ribeirão. Eu falei, o cientista político, olha lá, o cientista político. Olha o que aparece na TV. Parecia algo assim, exótico mesmo, caricato. Até intocável, assim, um pouco, né? Você virou uma personalidade, fala a verdade. Vira uma personalidade. Aí eu fui acabar dentro do governo também, né? Pela experiência como chefe de gabinete, depois secretário da Educação, o que me trouxe mais arcabouço ainda para poder sentar aqui e criar, na verdade, a ideia desse curso. É essa a intenção. Essa ali. A intenção. É o seu histórico todo que te trouxe até aqui. E eu senti a necessidade de registrar isso. E eu acho que hoje a eficácia da comunicação, ela está exatamente na via oral, né? Não na escrita. Eu acho que ela é bem mais socrática, por isso nosso quadro que nos acompanha aqui, a Escola de Atenas, né? Ela é bem mais socrática. O Sócrates é esse de verdinho aqui no canto, eu vou apontar. Esse aqui que está com a mão bem único de verde aqui nesse cantinho aqui, né? Ela é bem mais oral nesse sentido. Então, a ideia é exatamente essa. Que é de relacionar você, a imagem, à fala. A fala, isso mesmo. E há um ensinamento que não precisa passar por uma graduação. Você vai ver que no final da aula de hoje, no final desse diálogo, na verdade, não quer nem chamar de aula... É porque eu sou aluna, né? Você tem que deixar claro para todo mundo. E vai ficar claro alguns métodos que vai auxiliar qualquer pessoa que nos ouça a discernir um pouco o que é a política, esse bicho de 7 cabeças, que é praticado na maioria das vezes por aqueles ratões com rabos enormes, sabe? Que o rabo dele, a cabeça dele está aqui, o rabo está lá na outra esquina, entende? E o jovem, como ele é sempre utilizado pela política, você pegar a política do século XX, é uma política de massas. Você pegar fascismo, nazismo, socialismo, sempre foi o jovem utilizado como massa de manobra. E eu sempre digo isso para todos os meus alunos. Quando meu aluno começa a se aproximar da política, eu quero que ele vá para a filosofia política e não para a prática. Então, diante do abismo... Para ele não se decepcionar? Para ele não ser utilizado como massa de manobra. Sem perceber. Como bucha de canhão. Esses movimentos sempre utilizaram os jovens como massa de manobra e bucha de canhão. Está protegendo.
Protegendo-os, ao invés de jogá-los exatamente dentro do... Na fogueira. Na fogueira, é isso, ao contrário. Porque qualquer político mais velho fala assim, jovens, venham para a política, vocês são a voz do futuro, né? Vocês são o futuro. Coitados, né? São eles que quebram as vitrines do McDonald's, são eles que saem depredando e depois pagam caro ao longo da vida, né? Porque adotam exatamente uma posição sem perceber que são, na verdade, articulados por alguém de cima que conhece muito bem o que é a política. Que é a marionete? É uma marionete. O jovem passa a ser marionete. Então, para os jovens que são meus alunos, meus ex-alunos, é um alerta. E tem uma tentativa de ter um antídoto para não cair exatamente nas garras da sedução, da sedutora política. Da sedutora política. Eu ia perguntar, para quem você quer falar, né? Acho que é isso. Eu quero falar, esse curso surge, na verdade, por uma demanda de ex-alunos, né? Ex-alunos de graduação, ex-alunos do ensino médio, que queriam, para além da teoria política, sabe? Maquiavel, Hobbes, porque no ensino médio você já tem isso. Pensar um pouco a política de maneira mais profunda. Tá? Conseguir aprofundar. Exatamente. Não ficar no raso. Isso serve para qualquer pessoa. Se você é um engenheiro e se interessa por política... Ele vai ter acesso. Ele vai ter acesso. Você quer dar acesso a esse assunto, que é o que você chamou, né? Bicho de 7 cabeças, e não é tão distante assim. Ele tá do nosso lado o tempo todo, Ele né? tá, aliás, segundo o Arizão, que é aquele ali que tá com aquele muito manto bom identificar azul, cada um, aquele né? que tá com o manto azul no centro, segurando a Ética Nicômaco, que tá do lado do Platão, né? Tá centralizado. O Ari dizia que a política é a mais importante de todas as ciências, né? E ele não acha que ela é só uma ciência... Ela não é uma ciência teórica, ela é uma ciência prática. Por quê? Porque ela governa a vida de todos. Ela governa a vida do médico, do jornalista, ela governa a vida do gari, ela governa a vida do próprio... de todos da sociedade. É rotineiro, né, Rufina? Assim, onde você vai... Tem política. Tem política. Com quem você a vida conversa. É política. Nós vivemos na poli. E aí a gente acha que, assim, chega ano eleitoral, a gente está num ano atípico, né? Que é um ano 4 em 4 anos, pelo menos aqui no Brasil. Aí as pessoas começam a querer pensar um pouco, mas não é isso. E depois distancia, aí depois volta. Se bem que, Aline, depois, nos últimos, vamos colocar aí, 10, 12 anos, a gente está discutindo mais política do que futebol. Aliás, está até perigoso discutir política. E os grupos de WhatsApp, exatamente. fervorosos. E outra coisa que nós vamos tratar. Então, para dar início já a essa exposição, eu vou falar de outra frase, a frase do que está do lado do Aristóteles, que está com o dedo estendido, assim, para o mundo das ideias, né? Que é o Platão. E segura seu livro Timeu. O Platão diz assim, e por incrível que pareça, o pintor dessa obra-prima, desse afresco, que é o Rafael Sanzio, né? Que está no Museu do Vaticano, né? Tivemos a oportunidade de ver, né? Colocou o rosto do Leonardo da Vinci no lugar do rosto do Platão, porque era um admirador do Leonardo da Vinci. E ele aponta com o dedo para o mundo das ideias, mas a frase dele é a seguinte: a infelicidade daquele que não se interessa por política é ser governado por aquele que se interessa. E é esse o primeiro recado que eu quero deixar. Primeiro tapa na cara? Primeiro tapa na cara, exatamente. Então, vamos lá. Para a gente poder começar a conversar sobre isso, a gente precisa tentar delimitar o campo do objeto, que é a política, né? Ou que é o poder, porque nós estamos falando no fundo do poder. Sim. E de maneira muito prosaica, muito simples, o que é o poder? Poder é a capacidade de dar uma ordem e ser obedecido. Você pode ser obedecido por carisma, você pode ser obedecido burocrático legalmente, por um juiz, por um contrato. Policial, um contrato, né? Você pode obedecer pela tradição, né? Hierarquia. Respeita a hierarquia, um avô, um tio, né? Um pajé dentro de uma tribo, entende? Então, em síntese, o poder é a capacidade de dar uma ordem e ser obedecido. Isso é poder. Isso é poder. Literalmente, da maneira mais simples de tudo. Mas a gente vai começar pela manifestação máxima do poder nos últimos tempos, que é o Estado. O Estado burocrático, Estado-nação, né? Essa construção estranha, né? Que a gente vive e só sente quando paga os impostos, ou quando pega uma rodovia, ou quando recebe uma multa. Quando você está diretamente ligada com ele, fala, o Estado me encontrou. Que parece algo abstrato, mas não é algo abstrato. Não é. O Estado, como a gente conhece hoje, ele só passa a ser fruto da ciência política quando
Hegel escreve um livro chamado Filosofia do Direito. Hegel é um filósofo alemão. E o Hegel, me desculpa a explicação, agora ela vai ser um pouco mais pesada. O Hegel... Estamos preparados. O Hegel pensa o Estado, na verdade, da seguinte forma. Para ele, não existe o Deus onisciente. O Deus que sabe tudo. O Deus não se conhece. O Deus dele não é um Deus transcendente. Então, você imagina, por exemplo, se olhar para a cruz, você não vê no pé do pau central, né? A alma humana. No alto, Deus. Transcendência seria da minha alma para cima. Exatamente. Como faz Platão, assim, né? Com o dedinho dele ali. O Hegel, ele pensa na imanência, né? No mundo e no tempo. O braço da cruz é o mundo e o tempo. Então, o Deus dele, não sendo onisciente, o Deus se faz história, se faz tempo. Ele mergulha no tempo para se autoconhecer. Olha que coisa. E ele vai se autoconhecendo numa aspiral, né, dialética. Olha, meu Deus do céu. É bonito. Vamos lá, é bonito. É bonito. Ou seja, tese, antítese, síntese superior. Tese, antítese, síntese superior. A história da humanidade, para ele, segue esse progresso. Só que aí é que está o problema, onde a gente vai chegar. E depois, se as pessoas não entenderem, por favor, escrevam embaixo. Tem uma apostila que já está pronta, que a gente vai distribuir, etc. e tal. Tá? E aí que vem a parte de interação mesmo. A parte da interação, isso mesmo. E a culminação dessa luta de povos contra povos, um superando o outro, né, vai chegar no Estado. Para ele, o Estado é a manifestação máxima de Deus. A autoconsciência desse Deus, que não é o Deus cristão. Sim. Que é o espírito do tempo. Inclusive, quando ele viu Napoleão, ele chegou a dizer, eu vi o espírito do tempo em pessoa. Ou seja, o Estado é a autoconsciência da história da humanidade. Esse é o Estado que nós hoje operamos, ou nos opera, né? É o Estado mais poderoso de toda a história da humanidade. Toda a história. E é por isso que surge, a partir daí, na própria Alemanha, a teoria de Estado, que muita gente vai estudar no curso de Direito, né? Teoria do Estado. Em contraponto à teoria de Estado, e então, é a partir desse momento, então, que o Estado, que é o poder máximo que nós conhecemos hoje, que governa a nossa vida, que você não consegue viver sem o Estado, você não consegue ficar fora dele. Vou te dar um exemplo básico. Não consegue se dissociar. Durante muito tempo no ensino médio, as pessoas diziam, o rei absolutista do século XV ou XVIII era super poderoso, o rei da Idade Média era poderoso, era nada. O rei da Idade Média, para ele ter proteção, ele precisava ter um vassalo, né? Dar terra para o vassalo, ele era blindado. Ele não era blindado. Ele era um cara que precisava, na verdade, ter um vassalo, que era um nobre abaixo dele, que tinha um exército próprio, que era o exército próprio, para defendê-lo. Então, ele dependia de laços, de relação, para ter essa defesa. E muitas vezes o vassalo do vassalo não era vassalo dele. Então, ele não tinha essa defesa. O rei moderno... o rei moderno, por exemplo, como o Luís XVI, o Rei Sol, o que construiu o maravilhoso Palácio de Versailles, né? Ele já começa a ter um exército próprio. Então, você tem a cobrança de impostos e um exército próprio. Pensa hoje um homem, dentro do Estado-nação como o de hoje, um homem e mulher, se você estiver no Estado de Israel, você tem que se alistar lá aos 17 anos de idade, prestar as meninas 2 anos de exército e os meninos 3 anos de exército, né? Você não consegue fugir disso hoje. Não. Então, o Estado tem um poder sobre você assustador. Nenhum outro órgão... Não, acho que não se compara. Não se compara. Nenhuma outra instituição teve tanto poder assim. Nenhuma. Tá? E ela é pouco pensada, entende? Então, é por isso que ela tem que ser um objeto de estudo. A gente tem que sair somente da prática e observar o que é isso. Só que esse Estado que a gente tem hoje, gigantesco, né? Por exemplo, se você não pagar imposto, você pode até ser presa. Se você não paga imposto, você não tira passaporte. Né? Qual que é aí você vai pelas consequências, né? Até onde eu posso... Você não se esconde. Você não se esconde no Estado. Se você cruzar agora com inteligência artificial, então acabou. Literalmente. Sabe o que você compra, sabe o que você consome. Dá uma vontade de já entrar, de fazer uma pergunta sobre isso, mas eu não vou pular os não, tópicos. Mas isso ajuda a esclarecer. Faça, por favor. Não, você falou de inteligência artificial, né? Chegamos na era aí que não tem como fugir disso, né? Vamos conviver juntos... Qual você acha que é o papel? Eu acho que o Estado só vem a se fortalecer contra isso. O controle da vida social do indivíduo. Total. Não tem mais Não tem como fugir. Não tem para onde fugir. Não tem. É assustador. Nunca houve um poder como esse.
Isso já é o suficiente para ser digno de estudo. Né? Vou citar eu ficar alarmista, né? Não é alarmista, não. Vamos lá. Tem o Bertrand Jovanet, um francês, filho de senador francês, que foi, inclusive, deputado na França, que escreveu um dos mais maravilhosos, se não o mais importante livro de ciência política do século XX. Que é? Chama Poder, História do Seu Crescimento. É exatamente isso que ele fala. Ele aponta, ele dá uma aula de ciência política, de teoria política. Ele já cantou a bola lá atrás? Ele já cantou a bola ali na Segunda Guerra Mundial. Ele escreve isso num diário, fugindo da invasão alemã na França. Era um diário. Hoje é um catatal de mais de 800 páginas, que para quem se interessa, vale a pena. Eu acho que a única pessoa que eu conversei sobre esse livro foi o Nogueira. Fora o pessoal da academia, né, que você acaba conversando. Só que, Aline, tá bom, temos aqui o objeto. Mas esse objeto, se a gente for comparar com outros estados, eles são coisas completamente diferentes. Então, vamos lá. Esse estado alemão, que a gente acabou de criar, se você comparar, por exemplo, o estado iraniano, a monarquia do Irã, que hoje é uma ditadura, né? São coisas completamente diferentes. O que elas possuem em comum é mais ou menos que se eu comparasse um cavalo a uma minhoca. Elas possuem em comum a cor. Marrom avermelhado. Só isso. São coisas completamente distintas. Só o branco do olho. Só o branco do olho. Olha, a minhoca não tem olho, pelo menos que eu saiba. Tá? Ó, e se eu pegar e voltar num estado absolutista, ele é completamente diferente. Se eu voltar numa cidade-estado como Atenas, na qual viveram os dois, a maioria dos que estão aí no afresco, é outra coisa. Então, assim, chego a pensar se há um objeto. Entende? Muitas vezes eu falo, você é um cientista político. Qual que é o objeto do cientista político? Então, isso é um problema. Então, eu estou querendo problematizar. Você está falando de objeto de estudo. Objeto de estudo. Qual que é o nosso objeto de estudo? Então, por exemplo, eu vou saltar para outro. Vamos saltar para a Inglaterra. Né? Lá é teoria do governo, como eles chamam a ciência política. E na França é ciência política mesmo. Então, na Alemanha, teoria de Estado, na Inglaterra, teoria do governo, e na França, ciência política. Se a gente vai para a Inglaterra, eles acham que é uma infelicidade ninguém ter nascido na Inglaterra. E, de fato, eles não deixam de ter razão, vamos falar a verdade. Errados não estão. Só que a teoria de governo deles colocam eles como o único exemplo bem-sucedido, né? De governo, e o resto tem que copiar. Se não copiar, não é. Ou seja, você criou um modelo ideal, ideal, e se os outros povos não chegarem ao mesmo padrão, eles estão abaixo. Você criou uma hierarquia. Você nivelou. Você nivelou por cima, a gente pode dizer dessa forma. Mas isso não funciona para a ciência. Ainda é um empecilho para a ciência. Por quê? Porque por mais que esse estado seja o mais longevo, né? Ele começa lá em 1215, olha só que coisa assustadora. E permanece. Com o rei João Sem Terra, né? Sem terra porque ele roubou as terras dos nobres, e ele teve o poder dele limitado por uma carta magna, uma carta constitucional, que limitou os poderes do rei. E depois, com a Revolução Puritana, 1645, quando decapitam o Carlos I, e depois na Revolução Gloriosa, quando, na verdade, o casamento da Mary, Guilherme de Orange, o herdeiro do trono holandês, e na escrita do Bill of Rights, a Carta de Direitos que limitaria os poderes do rei. Então, hoje nós temos uma monarquia parlamentarista, em que o rei, ou a rainha, a antiga rainha Elizabeth, só servia para vedar, tomar chá das 5 e cuidar de corte, né? Eu sou apaixonado de passagem. É um rei figurativo. É, figurativo, né? que é o que as pessoas têm acesso, né? Qual que é a função dessa rainha? Como que ela articula? Ditar costumes, na verdade, na Inglaterra. E eles gostam disso. Ou a fofoca dentro do palácio. Mas não dá para pensar a ciência política dessa forma. Não. Você cai num casuísmo fatal, porque eu vejo muito cientista político por aí fazendo isso. Gente séria. Olha, se nós compararmos, então, ou a República Americana, né, dos Estados Unidos da América, a forma republicana, nós teremos eleições agora, ou o governo parlamentarista, monárquico parlamentarista inglês, nós temos que comparar o Brasil com isso. Não dá, Aline, não dá. É muito distante. Você está vendo? E se eu for para a França, fica pior.
Porque é o seguinte... É isso que eu ia falar, você vai fazer o comparativo com outros países. Com outros países, com as 3 grandes que nós temos como ferramentas agora. Então, eu já delimitei o objeto, que é o Estado. Certo? E as ferramentas. Só que essas ferramentas, ainda assim, não me dão a clareza de que existe uma ciência política. Olha que coisa difícil de se fazer. Por isso que eu queria pensar isso. E aí que você chega nos métodos de estudo? É aí que eu vou tentar chegar no final disso, no método de estudo. Em algumas ferramentas para a pessoa que quer fazer alguma análise séria, né? Para você conseguir alinhar. Ao invés de você sair falando besteira sem nenhuma ferramenta, entende? Como a maior parte faz. Se você pega na França, ali no século XIX, quando nascem as ciências políticas, elas são ciências da moral, mas elas não têm moral nenhuma, porque elas não aceitam nenhum tipo de valoração. Então, assim, como que não aceito nenhum tipo de valoração? Se eu volto lá para a Grécia, no velho Aristóteles, que ele diz que a política visa o bem comum, eu estou valorando. É o bem comum. Se eu não tem valor nenhum, eu anulo a ciência já de partida. Mas se não tem bem, não tem mal, tanto faz. Então, para que eu vou... Se eu não vou buscar a verdade, pronto, acabou. Já acabou ali. Acabou ali, exatamente. Então, ainda assim, essas ferramentas são incapazes de apontar o que é a ciência política, se é que ela existe. Olha que coisa. Eis a questão. Eis a questão. Porque, geralmente, o pessoal das ciências naturais olham para a gente e falam assim, isso não é ciência. Não. Eu vou chegar até o final desse curso tentando mostrar para vocês que é possível, sim, fazer essa ciência. Mas que as ferramentas que elas apresentam até hoje ainda não são suficientes. Tá? De ser uma ciência exata, você diz que você vai... Ela não é uma ciência exata, ela de forma alguma. De forma alguma. Você chega, na verdade, à analogia, talvez seja a melhor ferramenta que você possa ter para fazer esse tipo de ciência, tá? E ela não se resume à pesquisa de opinião, porque as pessoas acham que só se resume à pesquisa de opinião. Pesquisa de opinião é simplesmente mapear, né? Agora a gente vai entrar num outro campo, a gente vai chegar num campo... Como nós temos as informações sobre política? A jornalista sabe muito bem. Jornalista tem o quê? Fonte. Não é? Vocês vivem sem fonte? Não. Absolutamente nenhum. Absolutamente não tem como. Exatamente, porque a fonte, ela vai te fazer um discurso. Certo? E aí você vai... Tá vendo como cabe ao jornalista? Cabe. Só que você não sabe dizer se esse discurso é verdade ou falso. Olha que terrível. É terrível. Não é terrível? Olha o ponto que a gente tá, né? De obscuridade. De obscuridade. Então, por exemplo, eu falo o que a minha fonte diz, mas a minha fonte tem uma outra intenção que não a que ela revelou para mim. O cientista político lida com isso, ele lida com o discurso. Quando ele não tem fonte, você sabe que a gente precisa de fonte. E sempre a gente tem fonte nos governos. Um periquito verde me contou, né? Certo? Mas e se a gente cria um boato? Então, como é que fica esse discurso? Se a gente para o sujeito indeterminado, né? Falaram. É indeterminado. A matéria-prima nossa, tanto o jornalismo quanto o cientista político, é o discurso. É o discurso. Olha que coisa... E o nosso parâmetro, né? Aí, eis a questão, né? Eu tenho esse discurso, o que eu vou fazer com ele e o que está acima, né? Eu represento quem? Exato. Né? Não sou uma jornalista independente, atualmente. Não é? Exatamente. Isso mesmo, você diz tudo. Você não é independente. Então... Em nenhum momento, eu acho, né? Então, o primeiro passo para ajudar as pessoas, isso faz parte da ciência política, mas não é ela como um todo. É analisar 5 formas de discurso que a gente tem hoje em dia. Então, por exemplo, vamos colocar a primeira. É a descrição de uma realidade, que parece ser a mais fácil, mas a mais complicada de todas. O que seria a descrição de uma realidade? Seria exatamente como faz um legista. Quando ele pega lá um corpo, ele vai descrever, olha, essa bala veio na direção leste, perfurou o pulmão, no pulmão ele saiu e perfurou, eu não sou legista, por favor, tá? Mas ele determinado. Ele fez uma descrição real, ele adequou o intelecto à coisa. Ele não está criando nada subjetivo para modificar a coisa. E não tem adjetivos, né? Não tem adjetivos. É o que é e não pode deixar de ser. É aquilo, entende? Essa é a primeira fase. Parece ser a mais simples. É o que eu ia dizer aqui, mas não. Mas não. Por que ela não é a mais simples? Porque hoje quase ninguém sabe fazer isso, Aline. Não é? Porque é muito difícil. O básico, muito bem feito, é muito difícil de... É muito difícil fazer. Existe uma coisa chamada subjetividade. Subjetividade. Às vezes, a pessoa não quer enxergar
o óbvio, né? Então, por isso entra o segundo ponto, que é, na verdade, um símbolo autoexplicativo, a segunda fase do discurso que a gente tem. O que seria o símbolo autoexplicativo? Quando eu crio, na verdade, um argumento para justificar a minha atitude. Entende? Entendo. Um argumento, isso não corresponde à realidade, na maioria das vezes. A maior parte dos políticos, vivem num símbolo autoexplicativo ou autojustificativo. O tempo todo justificando tal ato. Exatamente. Vamos lá, nós já trabalhamos em campanha. Já. A gente sabe muito bem que o público e os jornalistas cobram um programa de governo. Programa de governo. É meio que ninguém chega sem essa cobrança, né? Ninguém chega sem cobrança. Plano de governo. Exatamente. E o seu plano de governo? Aline, eu quero a sua sinceridade. Algum plano de governo que você já leu correspondia à realidade? Sério, você vai me colocar numa dessa? então não, vou dizer. Aí a gente fala de teoria e prática, né, Rufino? Assim, ele é muito bonito, não é? Ele é muito bonito, lindo para os jornalistas apresentarem. O modelo é lindo, os tópicos. Para os publicitários, então assim, quase uma defesa de monografia. Né? O programa do governo, na maioria das vezes, está dentro de um símbolo autoexplicativo, né? De justificativa, que não corresponde à realidade. Na prática, ele não funciona. Eu vou te dar um exemplo. Vamos lá. Se a gente fosse, por exemplo, para o Estado socialista, 1940, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eu pegaria lá um advogado do governo, né? Tá? Ele diria assim, eu perguntaria para ele, mas o que o seu Estado tem de diferente dos outros? Ele diria assim... Qual o seu diferencial? O meu Estado é o Estado proletário, né? Porque ele veio de evoluções e chegou ao Estado do proletário, que é diferente do Estado burguês, né? Na prática ele é isso? Não, você vai olhar na prática, não tem nenhum proletário. Se tiver, tem um. Na Revolução Russa tinha um proletário. Mas exemplo que você está dando, né? Que ele citou esse exemplo. Então, por isso que é autojustificativo. Se eu tenho um item, eu vou justificar isso. Eu gostaria que fosse assim. Mas não é. Entende? Então, a maior parte dos políticos trabalha dessa forma. É uma forma... É isso que eu ia falar. Você falou é uma fórmula. É uma fórmula. É um discurso que eles utilizam. Né? Então, a primeira passo que você tem... Uma fórmula ganha, Rufino? Não, mas convence muita gente, né? Isso que é o problema. Aí entra a terceira fase do discurso. Exatamente. Que é o quê? Influenciar. Tá, entramos aqui. Influenciar a pessoa a votar em você por conta disso. Ou você tomar uma atitude por conta disso. Está vendo como está relacionado ao poder? Se eu consigo influenciar a pessoa, significa que eu faço ela se mover por conta de uma ação minha. Um discurso muito bonito é totalmente diferente de um discurso eficiente. E de um discurso real. Da realidade. Nem chegamos na eficiência ainda. Não, nem chegamos na eficiência. Não, mas ele pode se tornar eficiente, sim. Todos eles aqui funcionam. Todos. A descrição da realidade, o autojustificativo e o influenciador. Às vezes eles se misturam, inclusive. Né? Mas eu insisto que o primeiro é o mais difícil de todos. Embora seja o mais fácil de todos. Olha que contradição. Olha, a nossa cabeça quer dar um nó. Mas a gente consegue voltar. Como que funciona? Eu não vou usar nenhum exemplo político. Eu vou usar um exemplo da literatura. Shakespeare. Para quem conhece a peça de Otelo, sabe o que aconteceu. Para quem não conhece, vai lá, já tinha que ter lido, porque essa peça é fabulosa. Tá? Já puxa a orelha aqui. O Otelo é um mouro que se apaixona por uma nobre da cidade de Veneza, da maravilhosa cidade de Veneza, a Desdémona, né? Só que ele tem um adversário, que é o Iago, né? E o Iago, para convencer o Otelo que a Desdémona estava o traindo com outro, ele vai plantar um lencinho no quarto do outro, ele vai fazer de tudo para discursar que ela estava o traindo. E ele vai acreditar. E ele vai acabar matando, spoiler, né? Desdémona estrangulada. Não estamos nem falando de Dom Casmurro aqui. Não, pronto. Exato. Que discurso fazia Iago em relação ao Otelo? O discurso influenciador. Eu vou pegar outra peça de Shakespeare. Ele foi totalmente influenciado. Foi totalmente. Ele mata ela, descobre que ela não tinha traído e se mata. Típico Shakespeare. Shakespeare, assim, fim trágico, trágico fim. Você quer ver o outro? Essa, assim, de uma obra política maravilhosa, que é o Júlio César. Logo que Júlio César foi esfaqueado, né, o Marco Antônio pega, né, o grande admirador de César, inclusive os dois foram amantes de Cleópatra, né? Então, eu ia chegar nesse ponto, mas...
Na verdade, eu sei que a gente já conversou sobre isso. O César teve um filho com a Cleópatra, chamado Cesarino, né? E depois ela foi amante do Marco Antônio. Parece uma piada, mas parece não uma piada, mas o Marco Antônio, com o corpo do César ensanguentado, todo perfurado, ele vai para o público romano, né? E ele pega... Ele apresenta, Ele né? apresenta, coloca no chão, ele levanta o manto e fala, olha, essa facada foi de Cássio. Essa aqui, até me arrepio. Essa aqui, tem um filme, o cinema americano transformou isso. Quem faz o Marco Antônio é o lindo Marlon Brando. Né? Nosso galã. Galã no começo da carreira, né? Agora coloca aquelas assim, tira essa imagem e coloca o Marlon agora, para todo mundo dar assustar. E aí, o que acontece? No final do discurso, é um dos discursos mais lindos, né? Quando eu lembro, quando ele... É um dos discursos mais belos de toda a literatura. Se ele ocorreu, a gente não sabe, mas Shakespeare foi fantástico, né? E, o que chegou para nós foi o discurso lindo, né? E aí ele pega ainda o testamento que estava no manto do César. Ele prova, né? Lê o testamento, ninguém sabe se está escrito. César deixou para vocês. Pode estar em branco, todas né? as laranjeiras do lado direito do Tibre. Aí o povo vai ao delírio. Né? O povo vai, invade e tenta matar o Cássio, Brutus, e no final, depois, acaba por matar mesmo. Eles fogem, mas esse é um discurso influenciador. Entende? Então, assim, o político usa esse discurso. A influência, por exemplo, quando eu com digo... técnicas também. Fácil. Quando eu digo como que assim, é o negócio do... Olha, a impostação. Tudo. Olhar direto. A confiança na fala. Então, como que é? A gente sabe, né? No marketing, técnica, né? A gente vai chegar nesse último ponto, que é a dramatização. Eu adoro a dramatização. Discurso. Por isso que política é interessante. Quando você começa a pensar desse jeito, é um negócio e tanto. Eu sempre falo. Você enxerga, você começa a enxergar isso, né? E identificar, não é, Rufino? Identificar. Não existe nada mais interessante do que você ficar na torre, né, observando o agir dos políticos. Aí você fica assim, até de braço cruzado. Olha. Quem atinge esse grau, gente, é divino. É divino. Literalmente é uma delícia. Né? E, você está preparando o aluno para esse nível? Eu acho que tem que ter. Eu acho que, por exemplo, o jovem, vou dar outro tipo de discurso influenciador. Muitos jovens chegam e dizem assim para mim, Rufino, eu vou votar na esquerda porque a esquerda se define como a justiça social. Ele quer diminuir as desigualdades. Isso é bonito, não é bonito? Isso é a descrição da realidade? Deveria. Ou mesmo para a gente não pender para lado nenhum, para ser um analista aqui mesmo. A direita, quando diz, olha, é o livre mercado. Aí você vai ver na prática, eles estão se enriquecendo, assim, ou eles estão... Onde que está a liberdade do mercado? Onde eles estão utilizando o Estado da maneira como a esquerda gostaria de usar. Sim. Então, tá vendo que a influência é diferente do discurso da realidade? É assustador isso. Porque é um discurso. Então, agora, o querido que nos ouve, queridos e queridas, né, presta atenção. A primeira análise que você está fazendo, você tem que fazer, não é sobre o discurso que quer te influenciar, mas se esse discurso corresponde à realidade da coisa. Na prática, ele funciona, né? O discurso funciona. Mas é o que ele está praticando? Essa é a pergunta que você sempre deve fazer. Vamos ficar deixando, vamos deixar os questionamentos. Eu vejo a maioria dos jovens sendo engambelados pelo discurso, pela influência, tá? Agora vem o quarto discurso. Esse é o pior, porque esse é para si próprio. Ele é auto-hipnótico. Fazer você acreditar naquilo... Você já está na auto-hipnose aqui? É fazer você acreditar naquilo que você fala. De tal forma que você... O cara é tão bom que ele acredita. Ele acredita. Exatamente. Ele mente tanto para si próprio, porque ele acredita naquilo. E essa mentira deixa de ser mentira, passa a ser verdade. Ele deixa... Eu vou usar um termo que a gente usa na teoria do conhecimento, que é o subjetivismo. A subjetividade todos nós temos, né? O que é subjetividade? Olha, você gosta de verde, eu gosto de azul, né? Nem sei se você gosta de verde. Você gosta de verde? Né? Também. Ou eu gosto do Corinthians, você gosta de quem? São Paulo. Então, isso é subjetividade, tá? O que isso é? Subjetividade. Você vai mudar, né? Que você não pode mudar? Subjetividade todo mundo tem, certo? Eu tenho... Agora, quando eu passo para o subjetivismo, é exatamente... A subjetividade e subjetivismo. É uma psicopatologia. Por quê? Porque eu acho que, na verdade, que aquilo que eu acredito é a pura verdade.
E todo mundo tem que gostar do Corinthians. Não, isso que eu ia falar, não é o corintiano fanático. É o corintiano fanático. É o corintiano fanático. Sabia. O esquerdista fanático e o direitista fanático. Sim. Não, eu não enxergo. Ele não enxerga. Ele não enxerga. Quando ele vai pro radical. É auto-hipnose. Você tá hipnotizado. Não adianta eu falar. E é um discurso cego mesmo, né? Claro, não é cego? É totalmente cego, Aline. Porque eu mostro a realidade e falo, não. Criaram isso daí. Não tem nada a ver. Isso é pra me enganar. Criaram. É o verdadeiro Napoleão de Hospício. E vem o cara e fala, eu vi isso. Não adianta você chegar pro Napoleão de Hospício e falar assim, você é louco. Ele fala, não, mais um conspirador agindo contra mim, querendo derrubar o meu trono do Império da França. E por que ele tinha esse nome, né? A única saída que você tem, o Chesterton, um escritor inglês que eu amo, né? O Chesterton dizia que a única forma de você sair desse círculo vicioso da loucura ou da auto-hipnose é expandi-la. E não tentar quebrá-la. Então, você chega pro cara que você acha... Porque é como dar murro em ponta de faca? Não adianta. Por quê? A loucura é o exagero do raciocínio, não é a ausência do raciocínio. A loucura é o exagero do raciocínio. Você cria argumento suficiente para se convencer. Para se convencer. Entende? Então, assim, quando você chegar no Napoleão de Hospício, não adianta você falar que ele é louco. Você diz assim, prazer, eu sou Wellington. Entendeu? Aí ele fala assim, peraí, esse cara tá louco? Aí ele vai se questionar, não é? Entendeu? Que estratégia interessante. Não adianta. E a gente acha que é uma muito difícil, mas tá ali do lado, né? Você pode usar o simples. E isso é auto-hipnose. Então, descrição da realidade. Tá tudo aqui. Exatamente, descrição da realidade. Você já falou de influência, sobre as crenças. Isso. Né? Que símbolo autoexplicativo, que é o que eu discurso para os outros, né? Para justificar minhas ações. Aí vem a influência, a ideia de influenciar as pessoas, ou seja, conseguir se mover por conta do seu discurso, né? O quarto, a auto-hipnose, e o derradeiro, o quinto. Vamos representar um papel? Nós vamos chegar a representação do papel. Maquiavel dá o nome disso de virtu. Ele grafa isso da seguinte forma: VIRTU. Tá? Diferente de virtude. Virtude é, na verdade, uma prática grega, desses que a gente enxerga aqui, pelo menos os dois ali, né? E cristã. O que é virtude? De maneira muito prosaica, muito simples. Não é a mesma origem da palavra. Não é a mesma origem. Vou lá no golfeto, hein? Ele está mudando. Etimologia. Ele está mudando a palavra. A virtude, desde que nós aprendemos, desde casa, a sermos corretos, a falar a verdade. A criança, quando ela mente para você lá na infância, é porque ela queria que não fosse ela que tivesse feito aquilo. É normal. Mas é normal na infância. E a gente aprende isso exatamente na infância. Papel, a enganar. Querer outro papel, eu posso enganar os outros. Isso faz parte da formação individual, da formação psicológica do indivíduo. Aí os pais vão lá e falam, não, filho, tu tá errado, você tem que assumir os teus erros. E você vai encaminhar. E você criar uma pessoa virtuosa nesse sentido, né? Ou seja, no cristianismo é dar a outra face, segundo Maquiavel. Ser bom. Né? Certo? Só que o Maquiavel vai inverter isso. Por quê? Por isso que ele grafa como virtu. O que seria a virtu? Se você se comporta como cordeiro no meio de lobos, você vai ser engolido. Você vai ser comido, inevitavelmente. Não tem escapatória. Não tem escapatória, segundo o Maquiavel e segundo esse quinto discurso que nós estamos fazendo aqui, análise desse discurso, tá? Então, você tem que agir de qual forma? Você tem que ser camaleônico. Você tem que ser flexível. Se você não é bom, finja ser bom. Adaptável. Adaptável. Se você não é mal, aprenda a ser mal. Finja, seja cênico. É essa a característica, a quinta característica fundamental. E, Aline, vamos enfiar o dedo na ferida? Vamos. 99,9% dos políticos hoje são maquiavélicos sem saber. Eu ia fazer essa pergunta, ia falar para você explicar literalmente o que é um maquiavélico, Rufino. Fingir o que você não é. É isso só. Você já foi com político muitas vezes visitando o povo, não foi? Nós fomos para a linha de frente. Nós fomos para a linha de frente. Oi, tudo bem? Ele é aquela pessoa simpática, ele ou ela ou eles. Quando a gente vê nos bastidores, quando a gente pode conviver. Não é. Aquilo é um ator. Aquilo não é um ator. Ele pode ter a essência,
né? Não é? Ele pode ter a essência, mas ele vai representar. Ele vai Mesmo que ele representar. tenha aquela essência, Ele vai. em algum momento, né? Se ele... Todo grande político é um grande fingidor. Um grande Eu tô usando o Fernando Pessoa aqui. É isso. Todo grande político é um grande fingidor. É um grande fingidor. É. Ele é um ator cênico. Só que isso é arriscado. Porque isso pode gerar... Na hora que ele cair do papel? Psicopatia, né? Porque você já não sente mais o que você deveria sentir. Já que você sabe encenar. Você virar um boneco? Maquiavélico, né? Maquiavélico. E a consciência? A consciência. Pra que consciência, Aline? Porque você quer o poder. Porque tem um único objetivo. A virtude é exatamente isso. Essa encenação, essa dramatização do personagem, o objetivo é adquirir o poder. Adquirir, expandir, né? Manter o poder. Quando a gente estudou características diferentes, lembra dos políticos? Vamos colocar mesmo o Lula, o que ele é? Lembra das caras? Lula, popular, carismático. Aí vem todos os adjetivos, né? Aí você vem pros outros candidatos, você consegue, né, colocar ele nas características, ele vai representar. Mas cada um papel de acordo com o perfil que ele quer atingir. De acordo com o perfil. E você, espectador, você, eleitor, você... Quem você é? Observador, você nunca sabe. Se ele é um bom ator, ele vai te convencer. Literalmente. Então, assim... Esses 5 são funcionais, tá? Então, assim, já estamos perdendo aquela inocência quando a gente trata do poder, né? Os 5 são, sim, funcionais. Grandes políticos usam 5. Ele sabe descrever a plena realidade, mas ele é um ator ao mesmo tempo. Não estou defendendo, não vou fazer apologia. Getúlio Vargas tinha uma noção total do que se passava no mundo. Ele sabia descrever a realidade. E ele era, assim, fascista. Ele tinha uma simpatia terrível ao fascismo. Volto a repetir, não é apologia. Quando ele percebeu que os aliados e os Estados Unidos iriam para o fronte e ofereceriam a CSN para o Brasil, ele muda de lado. Olha a virtude, a flexibilidade. Contra as próprias convicções. Mas aí está o camaleão? Aí está o camaleão. Contra as próprias convicções. Tem uma série inglesa que foi muito famosa, que depois foi refilmada nos Estados Unidos, chamada The House of Cards. Aquilo é a 5ª grande característica que nós estamos escrevendo aqui. Estamos nela. Estamos nela. Entende? Mas a primeira coisa, então, vamos elencar para que as pessoas saibam e logo a gente está chegando ao fim dessa primeira parte. Que eu ia perguntar. Então, primeiro, descrever a realidade. Segundo, símbolo autojustificativo, que não significa descrever a realidade. Símbolo autojustificativo é porque eu faço isso, né? Não significa que a realidade seja aquela. Aquilo que eu falei para você. Gente, a maior parte dos historiadores, eles não escrevem história, eles não descrevendo a realidade. São símbolos autoexplicativos defendendo a ideologia deles. É assustador. E aí ele consegue refletir. Ele tá pensando. Não, porque ele nesse momento também ele tá colocando o método dele ideal na cabeça dele. Desculpa, eu vou ter que citar, as pessoas vão me odiar, porque eu vou falar assim. O Eric Hobsbawm, que é tão amado no Brasil, pensa desse jeito. Ele faz, na verdade, a história dele por classes sociais. Então, a classe burguesa, na Revolução Francesa, tomou o poder, que todo mundo assiste nas aulinhas de ensino médio. Aí ele vai puxando. Na prática real, eles não são burgueses. Eu não estou descrevendo uma realidade. Eu estou criando um símbolo autoexplicativo. Entende? Estou justificando que esse é, na verdade, o caminho. Mas não é a realidade. Só tinha um proletário ali. E alguém vai um burguês ali. E é o que você está querendo mostrar para os alunos aí. Quem vai questionar isso, né? Exato. O que eu estou querendo que as pessoas entendam é que você tem que saber fazer essa análise. Tá? Porque senão você cai na primeira. Até para conseguir fazer a pergunta, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é essas duas. E o jornalista tem que saber isso também. Porque senão ele vira militante. E você não pode ser militante. Você é o vaquinha de presépio? Você vira militante, literalmente. Então, vamos lá. Descrever a realidade, né? O símbolo autoexplicativo é outro tipo de discurso. Influenciar. O terceiro discurso, ou seja, fazer as pessoas obedecerem a uma ação sua, certo? Auto-hipnose. Isso aí o cidadão já virou Napoleão de Hospício mesmo, ele acredita naquilo. E, por fim, a virtude maquiavélica, que é a capacidade de ser cênico, de representar um papel. Né? São esses 5 E ficar pontos. nele até o fim, né, Rufino? Não é interessante isso? Que a pessoa parece que ela... porque tem a sequência aqui, a auto-hipnose, eu acho que ficou tão
intrínseca, você já é aquele personagem pronto. Quando quis tirar a máscara, já estava grudada na cara. Não conseguia mais tirar. Não conseguia mais tirar. Mais ou menos isso? É exatamente isso. Você quer encerrar com essa reflexão, jogar isso no ar? É isso. Fica essa reflexão. E a gente volta para o nosso próximo encontro. Combinado. Aline, obrigado. Foi uma delícia.